Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo que nós estamos desenvolvendo no livro dos médiuns, o capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. A gente fez um estudo de um artigo publicado por Kardec na Revista Espírita, que trata exatamente desse capítulo, mês de março de 1858, se eu não me engano, e nós tivemos ali algumas colocações de Kardec, algumas análises de Kardec a respeito da prática da psicografia, e nós trouxemos inclusive um detalhe interessante a respeito, tratando do médium que trabalha com a psicografia, do tipo de trabalho que ele desenvolve, lembrando que são raros os médiums que trabalham de uma forma universal, digamos assim. A gente teve o exemplo de Chico Xavier, temos o exemplo de Divaldo Franco, que traz ali comunicações instrutivas, publicações de livros, comunicações de espíritos desencarnados que querem se comunicar com os seus entes queridos. Então, temos ali vários tipos. Então, um médium, quando ele se desenvolve, quando ele se prepara para um tipo de tarefa, normalmente ele segue aquele padrão de trabalho sem muitas variações, salvo algumas exceções que eu coloquei para vocês. Então, nós falamos sobre médiuns receitistas, médiuns proféticos, médiuns literatos, médiuns poetas, médiuns que publicam músicas, comunicações com desencarnados, médiuns instrutivos, enfim, temos ali uma variedade, uma subvariedade de subcategorias, digamos assim, desses médiuns psicógrafos. Então hoje a gente vai trazer aqui alguns textos para ilustrar um pouco mais esse nosso trabalho. Como eu comentei com vocês, a gente tem muita coisa para poder estudar sobre a psicografia, então eu vou trazer para vocês um pouco sobre experiências de alguns médiuns. Nós vamos ler no nosso estudo de hoje um trecho do livro A Mediunidade dos Santos, que trata exatamente da psicografia dentro da Igreja Católica. Nós vamos ler um trecho de uma entrevista de Ivone do Amaral Pereira, que trata do trabalho que ela realizou para a publicação do livro Memórias de um Suicida, e também daquela trilogia que é bastante conhecida de todos nós. Então a gente vai ler um pouquinho desse material todo e depois fazer alguns comentários a esse respeito. Então a gente começa aqui chamado Os Santos Psicógrafos, do livro Mediunidade dos Santos, que é um livro, como a gente já trouxe para vocês aqui em outras oportunidades, é um livro que foi publicado por Clóvis Tavares. Ele foi um grande estudioso da doutrina espírita no século passado, já desencarnado, e ele era, digamos assim, podendo ser considerado um agiógrafo, que são aquelas pessoas que estudam sobre a vida dos santos. Então nós temos ali a geografia bastante rica, tem um farto material sobre a vida de vários santos da Igreja Católica, e aí então o Clóvis Tavares foi pegando publicações sobre a vida dos santos da Igreja Católica e foi selecionando esses trechos que tratavam especificamente sobre a mediunidade, sobre os milagres, sobre os dons divinos, como normalmente se chama no seio da Igreja Católica. Mas o que ele destacou foi exatamente na questão dos fenômenos. E depois que dele desencarnar, essa publicação não veio com ele ainda aqui entre nós. O seu filho deu continuidade nesse tipo de trabalho, para que pudesse aproveitar todo o material que estava ali guardado, para que não fosse desperdiçado. Então aqui, os Santos Psicógrafos. O livro começa dizendo o seguinte, que religião e ciência, as duas faces ou faces conjugadas de um só total de conhecimento. O único que pode abarcar para o contemplar, o medir e os completar, o passado, o futuro da evolução. Essa é uma passagem de Teilhard de Chardin no O Fenômeno,
humano. Deixa eu só aumentar um pouquinho só aqui o meu texto, para não ficar muito apertado, senão eu não consigo ver a tela de vocês. Prontinho. A psicografia é a faculdade de os médiuns, sob a atuação dos espíritos comunicantes, escreverem com a própria mão ou, conforme o desenvolvimento mediúnico, com ambas as mãos ao mesmo tempo. O médium não toma nenhum conhecimento do que escreve e, às vezes, enquanto o faz, conversa com os assistentes. Aqui nesse caso é uma citação feita baseado nos médiuns mecânicos, mas nós sabemos que os médiuns que são semimecânicos ou os médiuns intuitivos, eles acabam tendo esse conhecimento daquilo que é transmitido pelos espíritos, já que passa pelo seu cérebro, então eles conseguem exatamente ali acompanhar o raciocínio dos espíritos, né? Porque a gente lembra sempre que o médium mecânico, ele fica sabendo do que escreveu após aquilo que ele, após escrever aquela mensagem, né? O médium intuitivo, ele fica sabendo antes do que vai escrever, já que a mensagem chega na mente dele, e a partir dali ele começa a escrever. E o semimecânico acompanha a escrita durante o seu desenvolvimento. Então, esse trecho aqui colocado entre aspas, né, a definição, foi apenas direcionada para médiuns mecânicos. E continua. Analisaremos em seguida a mediunidade psicográfica da vida de Santa Brígida de Vadstena, que foi uma médium, que foi uma santa sueca. Entre suas diversas faculdades mediúnicas, essa foi, sem dúvida, uma das mais notáveis. Psicógrafa no ambiente católico do seu tempo, sua potencialidade mediúnica muito se assemelha à de um médium espírita da atualidade. Em seu processo de canonização, ela é chamada de correio a serviço de um grande senhor. E o foi realmente, pois recebeu do mundo espiritual várias vezes ordem explícita de escrever cartas a várias autoridades civis e religiosas em sua pátria e fora dela. O fenômeno é legitimamente psicográfico. Assim, com severas expressões, escreve ao Papa Clemente VI da parte do próprio Cristo, segundo ela admitia. Nós espíritas preferimos aceitar, sem querer negar a possibilidade excepcional da comunicação direta com o Espírito de Jesus, que muitas vezes tenha sido um intermediário de alta hierarquia, o comunicante, falando em nome do Mestre Divino. De qualquer modo, o fenômeno da psicografia se repetiu em inúmeras ocasiões na vida de Santa Brígida. E na mesma ocasião, foram escritas mensagens dirigidas aos reis da França e na Inglaterra, visando por fim a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, nem o Papa, nem os monarcas atenderam aos apelos do alto por intermédio da humilde servidora de Deus. Todos sabemos que médium psicógrafo notabilíssimo foi João, o evangelista, que recebeu do próprio Cristo de Deus os dizeres das cartas ou mensagens psicografadas que dirige às 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui a gente lembra dos trechos, do texto do Apocalipse. Relata Johansen, que é um desses agiógrafos, que também Santa Brígida de Vadstena, em Alvasra, que era a sua Patmos, a ilha de Patmos, onde João Evangelista trouxe ali os textos do Apocalipse, e essa região de Avasra, que era exatamente ali comparado com essa região de Patmos para Santa Brígida de Vadstena. Havia enviado uma carta aos 7 bispos da Suécia. Também outra mensagem foi dirigida a Carlos de Luxemburgo, que em outubro de 1347 se tornara Carlos IV, imperador do Sagrado Império Romano-Germânico. Interessante foi o processo de transmissão do livro mediúnico que Santa Brígida recebeu, o chamado Livro das Revelações. Conta seu biógrafo que, em língua sueca, Brígida escreveu tudo aquilo que, em cerca de 1 hora, lhe fora revelado e que havia permanecido em sua memória, como se cada palavra tivesse sido esculpida no mármore.
O texto sueco é de 14 mil palavras e o latino, tradução feita por Petrus Olai, de cerca de 16 mil palavras. Outro livro que Santa Brígida psicografou foi o denominado Sermongélicos. Ela estava em Roma por volta de 1350, hospedada num palácio que lhe fora oferecido temporariamente pelo cardeal Hugo de Balfort, irmão do Papa Clemente VI, e que na época residia em Avignon. Foi na capela desse palácio que, como claramente se expressa Johansen, abre aspas, Brígida, sob o ditado de um anjo, escreveu os Sermongélicos. Páginas adiante, o mesmo biógrafo repete a afirmativa. Brígida recebeu os Sermongélicos sob o ditado de um anjo. Já vimos que Santa Brígida de Vadstena, pelo testemunho de seu insuspeito biógrafo, era notável médium clarividente. Vários casos de sua poderosa mediunidade nesse campo já foram descritos, inclusive os referentes às notícias que ela recebia do além-túmulo a respeito da situação espiritual daqueles por quem orava, a pedido de seus parentes e amigos terrenos. E durante a oração, já vimos, obtinha a grande médium católica a resposta devida, além das instruções sobre como deveriam seus consulentes ajudar os seus amigos desencarnados em dificuldade. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui o texto para facilitar a nossa leitura. Senão eu não consigo acompanhar vocês. Prontinho. Tá aqui então. Acontece, porém, que algumas dessas respostas informativas vinham por escrito, por via psicográfica. Diz Johansen, citando o Processos, abre aspas, às vezes a vidente escreve de próprio punho, em língua sueca, a resposta que lhe foi dada, mas, se está doente, faz chamar seu confessor e lhe a dita, pronunciando as palavras lenta e solenemente, como se as lesse em um livro. Aqui a gente vê que interessante que é essa questão do fenômeno de comunicação dos espíritos, porque se por acaso ele não tem condições, o médium não tem condições de se oferecer como instrumento direto a esse trabalho, mas esse médium dispõe de outras faculdades, ele se torna um intermediário para que alguém faça essa transcrição. Então a gente pode imaginar ela deitada numa cama, fazendo a leitura, a leitura ou a descrição de alguma coisa em estado de transe mediúnico, e alguém do lado fazendo ali a transcrição daquilo que ela vem dizendo. Então é uma outra forma que os espíritos utilizam. Essa a gente poderia chamar, não é o nome, aliás não se tem um nome específico para isso, mas a gente pode chamar de psicografia indireta, onde você capta uma mensagem através da intuição, ou mesmo através da clarividência, e depois transmite para outra pessoa. E continua para nós aqui. Mais uma semelhança entre a mediunidade da missionária católica e a dos missionários espíritas. Além de muitos exemplos, podemos citar o testemunho do próprio Francisco Cândido Xavier em suas humildes e sinceras palavras, que se seguem ao prefácio de Manuel Quintão, no Parnaso de Além-Túmulo. Nelas, o renomado médium espírita, entre os processos de sua mediunidade psicográfica, assinala um que é idêntico ao de Santa Brígida. A sensação que sempre senti, diz Chico, ao escrevê-la, as poesias do Parnaso, era a de que vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vezes, parecia-me ter em mente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava. Aqui um outro detalhe interessante, que muitas vezes, como por exemplo, passagens de livros que foram publicados pelo Chico, como por exemplo, Nosso Lar, a coleção Vida no Além, nós temos ali algumas passagens em que não apenas André Luiz traz para o Chico o texto ditado para que ele possa fazer a transcrição, como também muitas vezes o próprio Chico vê determinada cena e ele escreve de acordo com aquilo que ele vem observando. Inclusive o próprio
Carlos Bacelli, que é um grande médium, né, apesar da polêmica de suas obras e tudo mais, ele descreve exatamente isso. O médium, muitas vezes, tem contato com aquela imagem, com aquela situação que ele vai descrever, e o médium então descreve de acordo com o seu entendimento a respeito daquela situação. E muitas vezes foge um pouquinho da realidade, exatamente por falta de comparação. Se por acaso, como foi o caso que eu já citei para vocês, um caso em que um médium se depara com uma estrutura de energia branca com uma aparência leitosa, o médium vai descrever como aquilo. Ele vai descrever como mármore, como um chão de cristal ou coisa parecida. Então ele tenta fazer comparações com aquilo que ele conhece do mundo material. E aqui o Chico então comenta que é exatamente isso, né? Ele de outras vezes parecia ter em frente um volume imaterial onde as lia e copiava. Então na sua mente praticamente o texto estava pronto. Ele simplesmente lia aquilo que estava escrito e ele então ia escrevendo. Essa é uma outra forma também para a gente poder perceber que a psicografia, do nosso ponto de vista, ele é muito simples, porque a gente simplesmente vê o médium escrevendo. A forma como ele capta essas informações é o que diferencia o médium do outro. O fato de ser mecânico, quando um espírito, como no caso do Parnaso de Além Túmulo que nós vimos aqui, uma vigorosa mão impulsionava a minha. Então nesse caso a gente tem a mediunidade mecânica. No outro caso, ele lia aquilo que estava acontecendo, então ele tinha um conhecimento prévio daquilo que ele ia copiar no papel. De outras vezes, um espírito ditava aquilo na sua mente e ele então escrevia aquilo no papel. Então nós temos uma variedade significativa entre os vários métodos que os espíritos utilizam para trazer uma informação e para que ela se torne depois a escrita. Então, mais uma vez, a gente observa apenas o médium escrevendo, mas muitas vezes nós nos esquecemos de perguntar como o médium capta, como o médium recebe aquela informação. E aí, então, somente através de uma entrevista pessoal, de uma análise cuidadosa, de um estudo muito específico sobre cada um dos médiums, para saber exatamente de que forma que ele recebe essa informação. Temos uma médium, como eu já coloquei para vocês, né, aquela minha prima, quando ela descreve sobre a mediunidade dela, ela diz que ela escreve aquilo que está sendo dito pelo espírito, ela sente a mão dela escrevendo, né, com uma certa velocidade ou com uma letra, com letras específicas, né, uma letra bem desenhada, um garrancho, tudo mais, ou muitas vezes o espírito dita para ela e ela escreve, e aí então vem com a letra dela. Então dá para perceber que quando o espírito traz realiza determinado tipo de interferência, a psicografia sai de um jeito ou de outro. Sai com a caligrafia do espírito quando a mediunidade é mecânica ou semimecânica, porque ela tem conhecimento daquilo que vem sendo dito, ou intuitiva, quando é feito um ditado e ela então escreve com a letra dela. E aí fica mais fácil porque ela tem domínio do braço dela. E ao mesmo tempo em que ela transcreve aquilo para o papel, ela também tem contato com a imagem daquilo que está sendo descrito. Então ela vê o espírito no seu formato, tanto é assim que quando a gente lê aquelas mensagens que eu trago aqui para vocês, a gente tem no final, ela faz uma descrição do espírito que fez aquela descrição. Se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo. No caso de uma jovem suicida, que a gente já fez a leitura, que ela tinha uma aparência muito pálida, um cabelo escorrido, aquela aparência mórbida, né, embora seja um espírito, né, bom dia pessoal que chegou, embora seja uma aparência, seja um espírito desencarnado, mas ainda traz as características de um espírito suicida vitimado, né, por aquela forte depressão. Então cada espírito também tem ali o seu método, então vai depender do médium se afinizar com esses espíritos para poder realizar determinado tipo de trabalho, né? Vamos lá então. Continua para nós aqui o texto. César Lombroso, ou César e Lombroso, né, dependendo da versão que nós estamos tratando, em seu Hipnotismo e Mediunidade, um livro publicado na FEB, no capítulo 4 da segunda parte, transcreve esse interessante relato a respeito da vida de São João Crisóstomo. Diz o seguinte então: Leão Augusto, na vida de São João Crisóstomo, João Damasceno e outros autores eclesiásticos conservaram um caso de mediunidade escrevente. Certa noite, Próclo, antes de entrar no recinto onde estava trabalhando São João Crisóstomo, olhou pelo orifício da fechadura
e viu com grande surpresa um homem de venerável aspecto que ditava ao santo enquanto este escrevia. Retirando-se, voltou na noite seguinte e reviu o mesmo espetáculo. Fez que outros olhassem, mas esses viam Crisóstomo inteiramente só. Compreendeu, então, que se tratava de um prodígio e interrogou respeitosamente o santo, e esse lhe confessou que todas as noites o apóstolo dos gentios vinha ditar-lhes os comentários das epístolas de São Paulo. Próclo, que era pessoa autorizadíssima, tanto que sucedeu Crisóstomo na cadeira episcopal de Constantinopla. Existe ainda um pequeno livro chamado O Manuscrito do Purgatório, impressionante e proveitosa revelação de uma alma no purgatório, formado por mensagens mediúnicas de autoria de uma freira que desencarnara num convento na França, psicografado por outra freira no período de 1874 a 1890. Eu tenho esse livro, eu ganhei esse livro de uma amiga, e por falta de tempo ele acabou ficando encostado, né? Mas depois que eu tive contato com essa lembrança, né, o Manuscrito do Purgatório, eu vou ver se eu faço uma leitura dele, porque é interessante a gente ter contato com essas informações fora da doutrina espírita, porque traz para nós uma outra perspectiva de uma realidade que acaba sendo ali universal, né, porque os espíritos relatam a mesma coisa dentro do ambiente católico ou fora do ambiente católico. E continua: o opúsculo tem o imprimatur da Igreja, foi traduzido para o português pelo Monsenhor Ascânio Brandão e publicado pelas Edições Paulinas. Nessas mensagens há relatos de zonas de sofrimento muito semelhantes às descritas por André Luiz em seus diversos livros, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Há também afirmativas que sugerem a reencarnação, como a seguinte: a Terra é apenas uma passagem onde só se recebe um corpo que, por sua vez, há de voltar à Terra. Logo no início diz o manuscrito que a aparição é uma manifestação do outro mundo de alguém que nos vem dizer o que lá se passa. E é o que aconteceu no caso citado com a freira, que era por todos do convento considerada santa e também dotada de reto juízo, equilíbrio e de muito bom senso. Além de sua mediunidade psicográfica, a irmã desencarnada, MG, lhe ditou extensa carta, descrevendo o seu próprio sofrimento e pedindo orações. Aqui é interessante quando se fala sobre uma freira que desencarna e que vem pedir orações, né, por estar naquela condição purgatorial, como é o entendimento deles, né? Isso mostra que a vida religiosa não significa necessariamente um passaporte para o mundo espiritual mais elevado, né? Tanto que quando a gente pega na Idade Média, já na Idade Moderna, a gente vê descrições bastante constrangedoras e bastante problemáticas, perturbadoras, vindas do mundo espiritual por religiosos. Pelo fato de viverem num sistema bastante rígido, e eles faziam com que essa rigidez fosse transmitida também para as pessoas que trabalhavam junto com eles. Nós temos um filme interessante chamado Arms, o Cavaleiro Templário, conta a história da formação da Suécia, quando ela era um reino dividido, e aí então, por causa desse cavaleiro, traz para nós ali, né, ele conseguiu fazer a unificação das aldeias, né, das comunidades ali daquela região, e formou então o reino da Suécia, isso no século XV, né, em 1400 e pouco. Mas o detalhe interessante desse filme, que foi baseado na história de Arms, mostra exatamente a sua esposa, né, a mulher por quem ele era muito apaixonado, e ela vivia como punição da sociedade pelo fato de ter engravidado sem ter se casado. A punição dela era exatamente ficar durante 20 anos dentro de um convento, e a punição dele era ficar durante 20 anos nas cruzadas. Aliás, isso não foi em 1400, foi 1100 alguma coisa, né? Então ele ficou durante 20 anos nas cruzadas e ela 20 anos num convento. E nesse convento, pela descrição do filme, ela passou por horrores,
Inclusive aí as freiras, que eram consideradas superiores, a torturavam psicologicamente, a puniam severamente com chicotadas e tudo mais, né? Outros casos, por exemplo, que a freira, num caso, tem um relato interessante que ela pedia perdão por todo o sofrimento que ela tinha provocado a essa jovem, e ela pedia esse perdão no seu leito de morte. E quando essa jovem disse que ela não conseguiria perdoá-la por tudo aquilo que ela fez, então ela começou a gritar que amaldiçoava a relação dela com aquele outro rapaz, né, e também o filho deles juntos. Então mostra que esse temperamento agressivo que eram mostrados nessas instituições religiosas do passado e até mesmo hoje, é uma característica natural da natureza humana. Então, independente do fato de você estar num ambiente religioso, a personalidade do indivíduo, se ele não se considera ou não se vê como um espírito elevado, ele continua manifestando exatamente as mesmas intenções. A única diferença é que ele está vestido com roupas, com trajes específicos da vida monástica e vivendo nesses monastérios. Né? Exato, né, Ju? E é um detalhe interessante que mostra que tem uma palestra de Alberto Almeida. O Dr. Alberto Almeida faz um comentário interessante a esse respeito, naquela palestra chamada O Ficar, que é uma palestra dirigida para jovens, né? E no começo da palestra ele lembra que todas essas repressões e frustrações que essas pessoas viviam no passado dentro desses ambientes religiosos viriam futuramente, agora no caso do presente, se aflorar como uma sexualidade desequilibrada. Então, naquele passado era assim algo terrível. Se a gente imaginava que era simplesmente aquele grupo de santos, de anjos que ficavam rezando o tempo todo nos conventos, nos monastérios, a gente via ali uma situação bastante difícil. Até porque também tem um filme interessante que traz a descrição da vida monástica, né, da vida de clausura, no século XVII, século XVIII, XIX, um escritor do passado que eu me esqueci o nome dele agora, ele traz um exemplo para nós, que era muito comum naquela época, duas situações numa família, que era uma honra para a família ter alguém que servisse ao reino como um cavaleiro, ou que tivesse alguém na vida religiosa. Então, normalmente a família decidia quem ia servir em tal lugar. Então, muitas vezes pegava uma jovem ou um jovem, que era uma questão de status, né? Um jovem ou uma jovem, e encaminhava para esses locais sem que eles tivessem vocação para isso. Então, o jovem ia para um combate e morria com facilidade, porque ele não tinha ali nenhum espírito de combatente, ou um jovem ou uma jovem ia para uma vida de clausura dentro de um monastério, tendo ali todas as tendências desequilibradas da sexualidade, do caráter e tudo mais. E muitas dessas famílias patrocinavam esses monastérios para fazerem com que os seus familiares se tornassem os líderes dessa instituição. Como é o caso, por exemplo, desse filme, uma jovem que era completamente desequilibrada, né, assim, em termos de sexualidade, era assim digamos assim, aquelas garotas assim que eram bastante perigosas para a sociedade, né? Ela estava num convento e a família deu um donativo significativo para que ela se tornasse a Madre Superiora. E ela acabou se tornando, mas a gente pode imaginar o que aconteceu nesse convento, porque ela tinha uma tendência para o lesbianismo, tinha uma tendência para essa sexualidade, então, quer dizer, virou na verdade ali um lugar completamente distante da proposta de elevação espiritual a que se originou, né? E ali mostra que essas jovens, muitas dessas jovens que eram obrigadas a viver nesses monastérios, por falta de opção, acabavam cometendo suicídio dentro dessas clausuras. E aí vê assim, né? Poxa vida, mas ela é uma freira, cometeu suicídio, só que ela era uma freira obrigada a aquele tipo de vida, não tinha outro tipo de perspectiva nenhuma e acabava cometendo suicídio. E esses suicídios, tanto nos conventos como nos monastérios, eles acabavam ficando ocultos da sociedade, porque ninguém ficava sabendo. E aí mostra exatamente que era a obrigação que a família impunha sobre essas pessoas para que vivessem uma vida, né, para a qual elas não estavam preparadas. E aí nas reencarnações seguintes aconteciam exatamente isso, né, o desequilíbrio, o sofrimento, os espíritos que vinham depois completamente perturbados em nova reencarnação pelo fato de terem vivido isso no passado. Tem um livro que eu li há pouco tempo que conta a história de um espírito que viveu isso. Que ele era um jovem que foi escolhido pela família para viver num
no monastério, ele passou por todos os tipos de sofrimento, né? O abuso sexual, a agressividade, a perseguição, né? O que a gente chama hoje de bullying, né? Mas era um jovem que passava por isso tudo, até que chegou um ponto ele falou, bom, já que essa é a regra do jogo, então eu vou aceitar a regra do jogo. E aí então ele se tornou uma pessoa completamente sem escrúpulo nenhum para viver aquela vida religiosa, e enriqueceu, teve grande poder, simplesmente porque ele aprendeu as regras do jogo. Ele falou, já que esse é o jogo que eu tenho que sobreviver, então eu vou fazer tudo isso. E aí então ele aproveitava, abusava sexualmente das pessoas que iam confessar com ele, essas devotas, né, que participavam das missas, dos cultos religiosos que ele dirigia, eram abusadas sexualmente também e tudo mais, né? Então acontecia de tudo nesse ambiente. Era o que a gente via. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse relato, de um espírito de uma freira que veio pedir ajuda pelo fato de estar sofrendo no mundo espiritual. Mais uma vez aqui para a gente lembrar, através de sua mediunidade, de Santa Brígida de Vadistena, bom dia pessoal que chegou, através da mediunidade dela, a irmã desencarnada MG lhe ditou extensa carta descrevendo o seu próprio sofrimento e pedindo orações. Isso é um documento da Igreja Católica, né? Os teólogos consultados deram parecer de que o manuscrito tinha o selo de uma perfeita autenticidade e, por conseguinte, tinha pleno valor, quer quanto à autenticidade, quer quanto à origem. Nós estamos lendo, pessoal que chegou agora, o livro Mediunidade dos Santos, no capítulo que trata dos santos psicógrafos, tá? Então a gente está lendo trechinhos para mostrar como a psicografia foi reconhecida e valorizada dentro da própria igreja. E aqui a gente está lendo, né, sobre a biografia de vários santos, né? O Negrão lembrou aqui, tudo que se faz forçado, que não se coaduna com o sentimento pessoal, pode trazer futuramente problemas de diversos graus, conforme a aceitação e compreensão da situação atual, né? Pois é, né? O Brás perguntou se a humanidade tinha que passar por isso. É parte de aprendizado, né, Brás? A gente aprende, né, através do adestramento. Lembra que a gente conversou? Porque enquanto a gente não adquirir a compreensão necessária para tomarmos as decisões baseados no entendimento daquilo que é certo e que é errado, a gente aprende através do adestramento. O adestramento, né, infelizmente, como acontece no nosso mundo hoje, é aquilo, se você faz certo, você ganha uma recompensa, se você faz errado, você ganha um castigo. Né? Então nós vivemos assim hoje, estamos na fase do adestramento, para depois entrarmos na fase da compreensão propriamente dita. Vamos lá. Também Sora Josefa Menendez, que viveu entre 1890 e 1923, religiosa coadjutora da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, escreveu um livro ditado pelos Espíritos de Jesus, de São João Evangelista e de Santa Madalena Sofia, sobre o qual faz-se uma apreciação do capítulo 7, e aqui tão somente registramos como mais um caso de psicografia na Igreja Católica. Né? Deixa eu ver aqui, né? O Brás colocou, né, Felizes os Orientais com outros livros guia e religiões guia, né? A gente lembra, né, Brás, que na sociedade que a gente tem hoje no nosso planeta, todas as religiões trazem uma proposta evolutiva significativa, né? Só que infelizmente elas acabam se desvirtuando pelos valores dos seres humanos. Se nós pegarmos, por exemplo, o hinduísmo, que pode ser considerada a religião mais antiga do nosso planeta, ela também traz tradições, traz práticas para a sociedade indiana, né, que a gente fica chocado, como é o caso, por exemplo, né, das jovens viúvas, como é o caso dos sacrifícios, né, das mulheres que têm que se jogar na pira. Então são hábitos, tradições que acabam se misturando com as religiões também. Então tanto, né, no Oriente, quando a gente fala do budismo, né, o sacrifício de muitas pessoas que fazem para poder se tornarem adeptos dessas religiões, né, a gente fala da própria religião islâmica, né, que é, no caso do Oriente Médio, mas não deixa de ser o oriental, né? Nós temos ali também a mesma coisa dos suicidas, né? Dos homens-bomba e tudo mais. Então, cada religião tem a sua virtude, mas infelizmente tem o seu exagero pelo fato das características humanas.
A religião traz uma proposta elevada, mas o homem, com seu caráter ainda imperfeito, acaba desvirtuando. Isso acontece em todos os ambientes, né? Na Igreja Católica, nas igrejas protestantes, basta a gente lembrar da Inquisição, tudo aquilo que envolve a história das religiões, a gente acaba encontrando esses desequilíbrios que são bastante graves, né? Mas isso porque o homem ainda tem a sua natureza primitiva. Então não é a religião que miraculosamente vai transformar os homens, né? A religião pode muitas vezes impor através do medo, através da ameaça, como é o caso atual, por exemplo, né? Que se você não fizer isso seguindo os passos de Jesus, por exemplo, você vai para o inferno. Não deixa de ser uma forma de você coagir as pessoas a seguirem daquela forma. Então elas até seguem por vontade, mas muito mais baseadas no medo do que realmente no desejo de se transformar. Isso faz parte da natureza humana. Para nós é a mesma coisa. Muita gente faz a coisa certa com medo de ir para o umbral. Não faz a coisa certa porque a coisa a se fazer é a coisa certa, né? Então tudo isso tem ali uma série de situações que a natureza humana acaba ainda atrasando essa evolução. Mas conforme a gente vai amadurecendo, essas religiões se tornam muito mais claras, menos aterrorizantes, menos temerosas, né? Então vamos lá. Um subitem, né, um subcapítulo aqui nesse capítulo dos Santos Psicógrafos. Fantasia ou psicografia? Diz aqui para nós o autor. É pena que alguns tenham deflagrado violentos ataques ao fenômeno das psicografias, sem dedicar-se ao estudo consciencioso do problema das regiões de sofrimento de além-túmulo. Houve no passado violentos panfletos e livros contra o espiritismo, denominado uma fantasia psicografada, o notável livro de André Luiz, Nosso Lar, recebido por Francisco Cândido Xavier. Admirando-se das revelações que o inteligente escritor desencarnado faz a respeito dos seus sofrimentos no umbral, isto é, em zonas purgatoriais no invisível, infelizmente, alguns não puderam aceitar as notícias de André Luiz, que descrevem a vida e a atividade fantástica do mundo depois da morte. Hoje consegui reunir textos e depoimentos que mostram na própria biografia católica o que mesmos objetos que serviam de ataque da doutrina espírita. Na vasta literatura católico-romana se encontram inúmeras descrições do mundo invisível que validam as descrições mediúnicas de André Luiz. As atas de Santa Perpétua, no século IV, cuja autenticidade nos é garantida por Santo Agostinho, descrevem as regiões purgatoriais como faz André Luiz em Nosso Lar. Vê Perpétua seu irmão Denócrito, que morreu com um câncer na face, no purgatório, entre aspas, num lugar tenebroso no qual se acham muitas pessoas, fecha aspas, ainda com a úlcera no rosto, e padecendo grande sede, qual André Luiz no umbral. Mais tarde, após os sofrimentos purgatoriais, ela o vê brilhante e belo. E as descrições do Apocalipse? E as notícias de Josefa Menendez? E as de Ana Taige, que o Papa Bento XV declarou bem-aventurada em 1920, que nas suas mensagens revelou o sofrimento do cardeal Doria depois da morte, além de sacerdotes e pregadores, todos em padecimentos purgatoriais. Olha que interessante, né? Os sacerdotes, pregadores, cardeais, freiras, todos eles relatando esse estado de perturbação no mundo espiritual. Mais uma vez comprovando aquilo que a gente falou. Vida religiosa não significa uma elevação espiritual, né? O Braz lembrou aqui também de Dante Alighieri, a mesma coisa que traz essa descrição do mundo espiritual, né? Mas a gente sempre lembra de acordo com a visão, com a interpretação que o autor faz das imagens que são captadas por ele, né? Vamos em frente. Seria bem útil a meditação das revelações e mensagens obtidas no seio da Igreja a respeito das regiões de sofrimento além-morte, dessas regiões que, intensamente inclinados para as interpretações materialistas dos fatos mediúnicos, consideram descrições fantásticas. Os livros de Santa Teresa de Jesus, as narrativas do Monsenhor de Ségur, o Cura d'Armes, de Santa Margarida Maria Alacoque, né, ou Alacoque,
de Santa Brígida de Vadistena, de São Paulo da Cruz, de Santa Clara de Montefalco, o famoso manuscrito do Purgatório, as visões e descrições dos sofrimentos de além-túmulo, feita por Madame Broch, famosa mística canadense, biógrafa do padre Louis Bouwer, além de muitos outros, são depoimentos que revelam, como o faz o Espiritismo, a existência de regiões de padecimentos, de infelicidade, de tormentos além da vida física. E para finalizar, não podemos ignorar, portanto, essas realidades espirituais. A doutrina espírita esclarece que as inteligências tenebrosas que dominam essas regiões, muitas de horror infernal, preparam verdadeiras conspirações contra a obra de extensão do reino de Deus na Terra. Através de vasta rede de atividades obsessivas e inspirações malignas, servindo-se da falta de consciência e da invigilância dos homens, realizam os mais diferentes objetivos do mal, amordaçando consciências, destruindo lares, tumultuando as atividades do bem, destruindo a fé, semeando discórdias e desânimos, preparando simonias e apostasias, lançando o joio no trigal do Cristo. Nesse último setor, vemos os tristes resultados da materialização e paganização crescente dos ambientes religiosos de todas as igrejas e crenças, inclusive no campo doutrinário do Espiritismo. Apresentamos um só exemplo, o da mediunidade transviada, como bem o denominou André Luiz. Aqui então esse trecho, o capítulo que trata dos santos psicógrafos, aqui do livro Mediunidade dos Santos. Bom dia, pessoal que chegou. O Braço colocou aqui, será que não prestam serviços a Deus de forma inconsciente? Será que não é providencial? Você fala o que, Brás, desses médiuns da Igreja Católica, você diz? Só para poder entender a sua colocação, que eu perdi um pouco do... Não acompanhei o seu raciocínio. Dos monstros das trevas? Olha, é a lei de causa e efeito, Enquanto nós nos colocarmos à disposição dessas influências, elas vão exercer o seu poder sobre nós. Mas a partir do momento em que o homem amadurece, ele começa então a se transformar. Podemos dizer que são aqueles que provocam sofrimento para fazer com que o homem busque a sua tranquilidade, busque aquela paz interior. Então, para isso, ele começa a se esclarecer, sentindo os efeitos desse transtorno que a humanidade acaba sofrendo. Bom, esse foi o trecho então que nós lemos desse livro. Agora a gente vai para um outro livro, que é muito interessante também. Eu vou ler só um trechinho dele naturalmente, que é um livro que traz várias entrevistas de Ivone do Amaral Pereira, no Rio de Janeiro. Elas ficaram durante muito tempo guardadas em fita cassete, que seja pela Rádio Rio de Janeiro, seja para entrevistas particulares e tudo mais. Então, nesse caso, essas fitas foram depois transcritas e publicadas nesse livro. O livro é chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Então, trazendo esses depoimentos. Nessa entrevista, eu selecionei esse trechinho porque fala exatamente do trabalho de Ivone do Amaral Pereira na publicação do livro Memória de um Suicida, conforme eu tinha avisado para vocês na última segunda-feira. Então, Obreiros do Bem, que é o grupo que entrevistava a dona Ivone, perguntou para ela então: todos os espíritas reconhecem Memórias de um Suicida como uma autêntica obra-prima desses livros que aparecem em cada 100 anos. Como se travou o seu conhecimento com Camilo Castelo Branco? E quais as circunstâncias que cercaram a captação do livro? Então eu estou trazendo para vocês aqui esse texto, muito mais a título de instrução, porque é importante, como eu falei para vocês, a gente muitas vezes fica preso apenas na teoria do fenômeno, que mediunidade mecânica é isso, semimecânica é aquilo, mediunidade intuitiva é aquilo, mas a gente não consegue ver isso na prática, É bem legal, Ju? Então esse livro ele traz para nós exatamente o depoimento de uma médium psicógrafa, falando como ela percebeu, como ela captou o livro que foi transmitido para ela. Então vamos lá. Pois é, bem legal, Então perguntando como é que se deu a captação do livro. A dona Ivone responde então: creio que meu conhecimento com Camilo seja até o de vidas passadas,
porque, segundo as referências que tenho a respeito do meu pretérito, eu residi, ou pelo menos desencarnei, em Lisboa, Portugal, e a primeira vez que o vi nessa presente existência contava 12 anos. Somente não sabia que fosse ele, Camilo Castelo Branco. Vi aquele espírito muito triste, torturado, mas, repito, não sabia que era Camilo. No ano de 1956, depois de ter sido dado a público Memórias de um Suicida, em novembro de 55, fui pela primeira vez a Pedro Leopoldo. Nunca havia conversado com o Chico, do mesmo modo, portanto, que nunca havíamos trocado ideias sobre esse assunto. Estávamos então na residência de Chico, onde na sala conversávamos com Dona Esmeralda Bittencourt, de quem ele era muito amigo, e a qual havia perdido 2 filhos em circunstâncias trágicas. Chico consolava-a muito. Foi quando recebeu para Dona Esmeralda uma comunicação do filho que havia falecido, depois do que escreveu alguma coisa que passou às minhas mãos, dizendo tratar-se de um soneto de Antero de Quintal, a mim endereçado. Abre aspas, diz ele, continuou Chico, que quando se deu o seu suicídio em Lisboa, ele era mocinho e recordava-se muito dos comentários da sociedade a esse respeito. Né? Antero Tarquino de Quintal, ele era originário dos Açores, e ele nasceu na Ponta Delgada, no ano de 1842, e ele cometeu suicídio em 1891, também na ilha de Açores. Ele foi poeta e escritor, né, e foi licenciado em Direito, tendo deixado textos políticos, poemas líricos filosóficos, prosas sócio-históricas, dentre outros. A considerar o texto, o que o texto acima afirma, o suicídio de Ivone em Lisboa teria acontecido entre os anos de 1854 e 1867, considerando uma margem de erro razoável em relação à mocidade aludida por Antero. Lembrando que Dona Ivone do Amaral Pereira, ela foi espírito suicida no seu passado, né, e o trabalho dela era exatamente esse trabalho de regeneração, servindo-se, né, de médium, principalmente para esses espíritos que eram considerados suicidas. E continua para nós aqui. Aceitei plenamente essa comunicação, porque Chico não sabia de nada do que se havia passado comigo, nem mesmo na existência presente. Procurei então saber a época em que viveu Antero de Quintal, e vim a constatar que foi justamente o tempo de Camilo Castelo Branco. Quanto às circunstâncias da captação do livro, aqui é interessante a gente prestar atenção, porque vai mostrar agora exatamente de que modo que ela recebeu as informações, de forma que ela percebeu a presença desse espírito, quais foram as suas sensações e tudo mais, né? Quanto às circunstâncias de captação do livro, não creio haja acontecido algo de especial propriamente. Apenas um belo dia, em 1926, depois do receituário que desenvolvia no Centro Espírita de Lavras, senti o braço escrever. Vi Camilo e começaram, desde então, a surgir os episódios de Memória de um Suicida. Acontece que o escritor dava apenas as narrativas, sem nenhum comentário doutrinário. Como fosse muito nova e conhecesse pouco a doutrina, passei a achar que talvez se tratasse de uma mistificação, mas como gostasse, no fundo do que por assim dizer surgia no papel, continuei a escrever. Diariamente na instituição já citada, após o receituário abundantíssimo, né? Porque ela era médium de receituário, significa que ela trabalhava com outro médium, né, que poderia ser considerado médium psicofônico, que trabalhava por meio da incorporação, né, com a presença de médicos que traziam diagnósticos e tudo mais, e ela, como sendo médium psicógrafo, trazia então o receituário daquilo que precisava ser feito. Vamos ver aqui. Tá. Só 25 anos após, quando eu morava no Rio de Janeiro, tendo os espíritos me orientado no sentido de rever o livro, bem como terminaram, porque ele não estava completo. Foi que se apresentou Leon Denis,
e auxiliou Camilo a elaborar o conteúdo doutrinário existente na obra. Obreiros do Bem pergunta para ela então, reportando-se a outra série de livros seus, mais especificamente Na Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama de Bretanha, que poderia nos dizer sobre as circunstâncias de captação desses livros? Então, para quem conhece os livros de Ivone do Amaral Pereira, esses 3 livros formam uma trilogia, que aqueles que leram guardam assim com toda a estima, porque o livro é uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo muito trágica, ou vice-versa, muito trágica, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque conta a história dela com o suicídio, dos espíritos que a acompanhavam, da distância que ela tinha que manter desses espíritos queridos e tudo mais. Então, para quem quer uma recomendação, está aí essa obra, que são Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama de Bretanha, que são 3 livros na sequência, que conta 3 vivências que ela mesma teve no seu passado. A Ju colocou, foi as maiores chagas morais dela nessa última encarnação, foi ter de ficar distante dos seus amores, exatamente, porque pelo fato de ter sido suicídio, então ela era quase que por uma obrigação, uma questão de sintonia, ficar longe desses seus amigos. Então perguntaram, em que circunstâncias se deram a captação desses livros. O mais interessante nessa série de 3 livros é o fato de que eu comecei a recebê-la de trás para diante, ou seja, do último da série para o primeiro, logo depois que terminei os trabalhos finais de Memórias de um Suicida. Primeiro escrevi o Drama de Bretanha, que fecha o ciclo. Depois chegou o Cavaleiro de Numiers, o elo principal da corrente. Mas só no ano de 1959 foi escrito Nas Voragens do Pecado, o primeiro da série, como já disse. Na verdade, só vinha me aperceber de que isso havia acontecido quando eu recebi ordem de Charles para revisar, junto com os mentores, o Drama de Bretanha. Todos esses livros, menos Nas Voragens do Pecado, foram originalmente escritos em blocos de papel manilha, rosa ou amarelo, ou papel de pão, papel pardo, que eu juntava, visto que sempre vivi com extrema dificuldade financeira. Conseguia o papel, ajeitava-o, passava a ferro e utilizava-o na escrita dos livros. Como o lápis não tinha bom desempenho sobre o papel desses tipos, resolvi escrever com caneta. Isso, aparentemente sem importância, foi a salvação da série, principalmente o Drama de Bretanha e o Cavaleiro de Numiers, porque 30 anos depois de escritos, já estando o papel puído, a sombra do lápis já teria desaparecido, mas a caneta resistiu à ação do tempo. Tem uma observação de rodapé para nós aqui. A autoria dos livros O Cavaleiro de Numiers e o Drama de Bretanha pertence originalmente ao espírito Roberto de Canadierras. Ele os escreveu entre os anos de 26 e 31, antes de se retirar para os preparativos da reencarnação. O Cavaleiro de Numiers, então, se chamava A Tragédia de Numiers. Antes de serem publicados, porém, Charles os tomou para uma severa revisão e, como mudanças significativas de forma e de conteúdo foram feitas, Ivone fez constar o nome deste como autor dos livros. Está aqui então as curiosidades, os bastidores da publicação dessa obra. E continua, Obreiros do Bem, perguntando para ela de novo, poderia narrar-nos um ou alguns acontecimentos de sua mediunidade que não estejam contidos em recordações de mediunidade e devassando o invisível? Aqui ela já traz sobre experiências pessoais de sua mediunidade, e a gente cita, a título de curiosidade, como ilustração para outras faculdades que nós já estudamos anteriormente. O Negrão colocou aqui Uma Estranha no Ninho, fluidicamente falando, sem dúvida nenhuma. Eu acho que para quem já leu os livros de Dona Ivone, como é o caso de Devação do Invisível, Recordações de Mediunidade e tudo mais, tem uma visão sobre a vida pessoal dela que mostra como essa mulher sofreu na vida dela por causa
Não por causa da mediunidade, mas por causa dos compromissos que ela assumiu em virtude das escolhas que ela fez anteriormente, né? Então, falar um pouquinho sobre a mediunidade dela. De fato, há alguns acontecimentos bastante interessantes. Um deles em especial, porque até hoje eu mesma não compreendo exatamente o que se passou. Eu havia lido no jornal a respeito do suicídio de uma moça de 17 anos, ocorrido na estação Deodoro. A moça chamava-se Jurema, nome que ainda mantenho em meu caderno de preces após mais ou menos 20 anos. Essa moça, arrimo de família, por dificuldades da vida, atirou-se na frente de um comboio na referida estação. Condoí-me profundamente, tomei-lhe o nome e principei a orar. Uns 2 meses depois fui convidada pelo Dr. Bezerra, os guias espirituais não nos impõem nada, né, então ela foi convidada por ele, e em corpo astral vi-me na estação Deodoro como se esperasse o trem passar. Sobre a linha pude ver o vulto branco, uma espécie de forma humana, que estava como se fora uma massa sem ossos, algo muito esquisito que não posso bem precisar. A moça que reconheci ser Jurema estava mais afastada, já desencarnada, é claro, segura por 2 espíritos e em gritos desesperada. Quando o trem passasse, fui instruída a atirar-me na frente dele para retirar aquela massa, aquele volume, e atirá-lo sobre a moça. Foi o que fiz. Quando o trem chegou, lancei-me à sua frente, tomei aquele vulto e atirei sobre ela. Recordo-me ainda de se tratar de composição elétrica, porque senti perfeitamente a quentura da máquina em seu corpo e acordei banhada de suor. Antes, quando lancei sobre Jurema aquela massa, ela emitiu um grito, desesperada, e desmaiou. Nada mais eu pude ver, senão que os espíritos, orientados pelo Dr. Bezerra, recolheram-na nos braços e afastaram-se. Foi o que peguei, não sei. Até hoje não posso explicar esse fenômeno. Sei apenas que aconteceu um caso desses com Chico, que teve de mergulhar numa lagoa, tirar esse tal volume, que estava ao lado da sua ossada, e trazê-lo à superfície e lançá-lo sobre o espírito, que estava em ânsias. Calculo que isso seja energia vital, e é só o que posso dizer. O segundo caso, não relatado nos 2 livros já editados, passou-se em Juiz de Fora. Morava eu num sobrado, dormindo num quarto, que tinha 2 sacadas que davam para a rua, e uma noite, como se fizesse intenso calor, dormi com as janelas abertas. Calculo que pelas 2 da madrugada encontrei-me em semitranse, vendo perfeitamente Charles no meio do quarto. O semitranse propicia muito a lembrança do que se passa conosco durante o sono, porque nele vivemos as 2 vidas, tanto a do corpo como a do espírito. Nessa ocasião, considerei Charles como um espírito mais belo que já havia visto. Foi quando reparei que ele traz no dedo anular um anel de médico. Pulei na cama, com extraordinária rapidez, para poder abraçá-lo. Ele, porém, recuou, não permitindo que eu concluísse o meu intento. Colocou-se próximo à janela. Eu, então, avancei em direção à janela, com que ele recuou ainda mais, ficando suspenso no ar. Eu, muito aflita, muito emocionada, debrucei-me sobre o peitoril e acordei sobre a sacada inteiramente debruçada. Fiquei muito desgostosa de não poder abraçá-lo, mas retornei ao leito sem poder dormir de novo. Passados uns 10, 15 minutos de volta, só lhe ouço a voz e disse-me: minha filha, levante e feche as janelas, e nunca mais durma com as janelas abertas, porque isso é muito perigoso para você. O terceiro caso envolve esplêndida lição de vigilância e oração.
Eu morava em Belo Horizonte, e fui convidada por determinada casa espírita para presidir sessões de desenvolvimento de médiuns. Confesso não ser favorável às sessões de desenvolvimento de médiuns, senão as de caráter teórico, envolvendo tão somente o estudo. Mas, embora o conselho de Dr. Bezerra de Menezes tenha sido o de que eu lá não fosse, considerei o convite e fui, muito gentil, e em respeito à amizade que votava ao presidente da instituição, insisti em comparecer. Lembro-me bem de que era o dia de São Jorge, 23 de dezembro de 1957, uma terça-feira. O horário da reunião era 19 horas. Ora, estranhamente, durante o dia, peguei o Evangelho, não fiz prece, absolutamente nada. Senti raiva o dia inteiro, sem saber de quê, ou sem querer perceber o porquê. Ao invés de estudar obras doutrinárias, fui costurar roupa preta, diga-se mais. Durante o dia inteiro, vi o vulto preto ao meu lado, e não desconfiei de nada. Por volta das 5 da tarde, fui preparar-me para ir, mais para a noite. A intuição, para ir mais para a noite, a intuição, e fui escolher logo um vestido preto para vestir. Coloquei-o sobre o leito, com o intuito de chamar minha sobrinha, que era a dona da casa, porque a residência não poderia ficar aberta e sem ninguém em seu interior. A casa era de fundo, com um longo corredor de pedra e lajes, pelo qual deveria eu passar. Quando comecei a penetrá-lo, vi perto de mim um vulto que me pegou pelo pescoço, mais pela parte da nuca, arrastando-me e atirou-me com uma força medonha, de encontro a um portão que abria para a rua. Levei um tombo verdadeiramente desastrado, e quando caí, ainda pude ver o espírito saltar por cima de mim. Era uma mulher, com roupa de operária, cheia de fiapos de algodão. E num gesto debochado e de pouco caso, com o indicador e o médium das duas mãos, lançar para trás suas mechas de cabelos, seguir para a rua e sumir. Desnecessário dizer que fraturei o braço e tive ocasião de ver-lhe a contraparte fluídica. Comecei estonteadamente, a querer firmar-me para me levantar, o que é óbvio não consegui. Tive forças para chamar pelo marido de minha sobrinha e desfaleci. Contaram-me que fui levada para o pronto-socorro. Isso tudo no dia 23 de abril. No dia 27 do mesmo mês, estava eu orando, sentada numa cadeira de balanço, com o braço engessado, quando ouvi a voz do Dr. Bezerra de Menezes dizendo: "Minha filha, eu avisei a você que não fosse. Você sofreu o mínimo para não sofrer o máximo." Depois, concluí que a sessão que iria presidir era pesadíssima. Havia 120 médiuns desenvolvendo faculdades. Eu não teria condições de enfrentar um trabalho desses. Em seguida, vi Charles, que veio buscar-me e mostrou-me todas as cenas nas voragens do pecado. Quando se trata de romances, costumo ver por antecipação todas as cenas. Consolei-me, confortei-me e compreendi que o que acontecera comigo fora pura falta de oração e de vigilância. Sofri efetivamente o mínimo para não sofrer o máximo. Esse máximo talvez fosse uma obsessão. Então aqui, já lemos aqui esse trechinho, depois ela começa a falar sobre outros assuntos de obsessão, sobre o próprio movimento espírita e tudo mais, que são várias entrevistas assim que foram dirigidas para que ela pudesse trazer ali as suas experiências. Então nós lemos dois trechos de dois livros que tratam de psicografias, um dentro da igreja, relatado pelos estudiosos e pelos hagiógrafos, e outro, a Dona Ivone do Amaral, que falava sobre a forma como ela recebeu, de um modo superficial, o modo como ela recebeu esses comunicados. Então, resumindo tudo isso, é importante para nós
termos esse entendimento a respeito da psicografia, principalmente sobre os enigmas que envolvem essa faculdade. Não apenas essa, né, mas como outras também. Mas como essa é aquela que a gente mais estuda, é importante a gente sempre analisar. Né, analisar muito mais do que o resultado do fenômeno propriamente dito, do processo propriamente dito, que é o texto escrito no papel, é a forma como o médium capta essas informações. Se ele está inconsciente do conteúdo, se ele tem consciência do conteúdo, se o espírito traz para ele imagens, se traz um ditado, se traz um texto para que ele possa fazer a leitura, se isso vem de uma forma rápida, se vem de uma forma lenta. Então nós temos ali várias situações em que cada médium traz ali uma característica, né, específica sobre a forma como ele desenvolve essa faculdade. Nos tempos atuais nós temos ali outro tipo de fenômeno que, segundo dizem, né, talvez venha a substituir a psicografia, que é a digitação rápida. Né, mas isso infelizmente não vai atingir a todos os casos, porque nem sempre a gente tem equipamento à nossa disposição. Mas o interessante, como diz o próprio Divaldo Franco, né, quando eu comentei com vocês já sobre isso, ele contou esse caso no Congresso Espírita da Paraíba, que eu tive a oportunidade de ouvir aqui pela internet. Ele contava exatamente isso. Onde ele vai, ele tem ali a bolsinha dele, né? E nessa bolsa ele traz ali um bloco, né, com papel, caneta, porque ele nunca sabe quando uma mensagem vai surgir. E quando ele visitou um determinado ambiente na França, foi exatamente Joana de Ângeles que veio intermediar a comunicação do mundo espiritual superior, que não conseguia trazer para ele informações diretas, ou seja, ele não conseguia se sintonizar com esse espírito elevado, que era ali, né, um espírito considerado um espírito, né, da personalidade feminina, que era considerada uma santa dentro da Igreja Católica. Né? Então, nesse caso, a gente vê, né? Obrigado, Cindizinho. A gente vê que os médiuns psicógrafos, né, têm ali a forma muito específica de lidar com essa faculdade. No caso do Divaldo, por ele ter muita experiência, né, são mais de 80 anos quase de exercício mediúnico, ele pode psicografar onde ele quer, com quem ele quer, falar sobre o que ele quiser. Mas normalmente os médiuns são orientados a trabalharem especificamente dentro dos ambientes de suas casas espíritas. Embora, na época de Allan Kardec, esse tipo de trabalho era feito dentro de casa. Né? As famílias faziam reuniões espíritas particulares e ali então os espíritos se comunicavam. Né? Mas talvez por uma mudança, né, nesse nosso comportamento, pelo fato da gente perceber que os médiuns expunham a si mesmos e também à própria família, aos amigos que estão próximos a determinado tipo de influência espiritual, a orientação é exatamente para que esse trabalho seja realizado apenas dentro das casas espíritas que trazem, né, uma proteção energética, fluídica, contra essas influências deletérias, essas influências negativas. Né? Mas hoje a gente percebe, né, que vários tipos de trabalhos são feitos, né, receituário, psicografia realizada com os médiuns, com espíritos que desejam se comunicar com seus familiares, espíritos instrutores que trazem apenas uma mensagem, né? Aliás, essa é uma situação bastante curiosa que mudou um pouco o perfil das reuniões mediúnicas, porque elas se tornaram, com exceção, por exemplo, dos trabalhos de orientação espiritual, a espíritos perturbados, a obsessores e tudo mais, onde se trava um diálogo com esses espíritos para fazer ali o processo de orientação, de chamada doutrinação. Nós temos ali as mensagens que chegam como se fossem de via únicas. O espírito vem, traz uma psicografia e vai embora. Então não é possível fazer perguntas, questionar, tirar dúvidas, pedir outras orientações e tudo mais. Né? Simplesmente trazem a comunicação e se vão. Né? E hoje a gente percebe que, infelizmente, a grande maioria das reuniões acabam sendo assim dessa forma. Né? Quase que um monólogo. O espírito vem, escreve e vai embora. Não é possível estabelecer um contato mais específico com esses espíritos, né? Infelizmente. E isso acabou até provocando um certo medo, um certo temor junto aos grupos mediúnicos, que tem essa grande preocupação: será que a gente deve perguntar, será que a gente não deve, e tudo mais, né? Então, infelizmente, acabamos ficando ainda nessa condição. Mas certamente, né, com os estímulos
dos espíritos, com essa nova visão dos novos grupos mediúnicos, esse tipo de contato vai ficar mais diferente, né? Vai se tornar mais eficaz, mais direto. Então, Kardec, na sua época, ele conversava com os espíritos, mas muito mais pela psicografia do que pela psicofonia. Isso, como a gente já tinha comentado, pelo fato da necessidade de termos registros desses diálogos. E a única forma de você legitimar uma informação é você ter ela escrita por aquele espírito que se comunicou. Já pelo caso da psicofonia, no caso da psicofonia, se não houver possibilidade de gravar a reunião, ela acaba também se tornando perdida, porque as pessoas que estão presentes ouvem o conteúdo, mas não conseguem depois repassar os ensinamentos, as orientações que chegaram. E no caso também, né, da psicofonia, como é o caso, por exemplo, dos espíritos que se comunicam trazendo informações aos espíritos familiares, né, que vêm ali conversar com seus entes queridos e tudo mais. Normalmente essa comunicação ela vem escrita exatamente para que ela possa ser repassada para outros familiares, para outros amigos, né? Então as pessoas vão utilizar e dizer assim, olha só o que eu recebi, dá uma lida aí. Se for no caso só da psicofonia, a pessoa vai dizer assim, olha, eu conversei com o meu filho que desencarnou. O que ele falou? Aí já vem assim a pessoa colocando o achismo e o entendimento dela. No caso de estando escrito, não deixa de ser um documento para registrar aquele encontro. Bom, também a mesma coisa, né, Ju? Escapa ali detalhes, depois de um tempo a pessoa esquece. Então tem vários motivos de termos ali essa resposta, né? E essa questão de causar emoção é muito interessante, porque quando você está diante de um espírito conversando com ele, você faz as suas perguntas, né, e tira as suas dúvidas, orientações. Eu já tive a oportunidade de ter essa experiência de conversar com os espíritos, mas naquele momento você fica tão excitado por conversar, por querer ouvir, por querer perguntar e tudo mais, que você não consegue registrar. Enquanto ele está falando alguma coisa para você, você já está pensando em alguma coisa para perguntar, você nem percebe, né, o que ele está falando, né? Então ele está falando alguma coisa, você capta uma frase, uma palavra, uma ideia, fica extasiado, né? Não tem como você passar por isso, né? A menos que aquelas pessoas que já têm um contato mais frequente, que já tem uma facilidade nessas comunicações, já tem experiência, já sabe como conversar. Mas quando você é um novato, né, um estreante nesse tipo de comunicação, você ouve aquele momento, pergunta coisa, ouve coisa, e depois de uma semana você já não lembra mais. E esse é o problema, né? Pois é, ser obsessor fica mais fácil ainda, né? Porque ele utiliza frases de efeito, e aí então te dá aquele impacto e você não consegue raciocinar em cima do que está sendo falado. Né? Então por isso que a gente vê que no caso da psicografia ela é mais calma, é mais tranquila e tudo mais, né? A Sandizinha colocou, né? Conversei com a minha avó paterna, né? Fiquei tão boba que mal abri a boca. Pois é, a gente ficou um bobo na frente deles, né? Então eu tive a oportunidade, eu fiquei mais ou menos assim uma meia hora conversando, né, com o Dr. Herman lá no Rio de Janeiro quando eu estive lá. A gente estava conversando sobre o trabalho que eu realizava, algumas dificuldades que eu estava passando e tudo mais. E aí, então, no começo é aquele choque, né, aquele impacto, mas depois você vai se soltando e tudo mais. Mas de qualquer forma, assim, é uma experiência muito interessante, muito emocionante. E depois que você sai de lá, você lembra de algumas coisas, mas eu gostaria, por exemplo, de lembrar da conversa toda que a gente teve, mas eu não consigo lembrar, né? Frequentei uma casa que grava a mensagem do espírito. Hoje já é mais comum, né, Armando, as pessoas fazerem gravações, principalmente se for de cunho doutrinário, por exemplo, no trabalho de desobsessão, no trabalho de orientação dos mentores e tudo mais. Essas informações são gravadas naturalmente com toda a ética, com todo o cuidado para que aquilo que é tratado de uma forma privativa não se torne público, né? Porque um trabalho de desobsessão, na verdade, é quase que uma consulta médica. Você não grava uma consulta médica para passar para as pessoas, né? Porque muitas vezes você trata de assuntos particulares, você trata de problemas da sua intimidade, aquela coisa toda, né? Então a reunião mediúnica ela acaba tendo esse mesmo propósito. Então se grava e se divulga, né, de modo geral, aquelas que têm interesse geral, instrução geral. Mas aquelas que são de desobsessão, por exemplo, elas ficam guardadinhas apenas para que o grupo possa ter acesso a ela a título de instrução. Né? Então, mas ainda esse processo já acontece hoje, né, das gravações e tudo mais. Até inclusive, quando a gente for falar sobre os médiums falantes, né, nós temos inclusive uma reunião mediúnica que foi gravada em vídeo, né, que eu preciso até achar aqui na minha bagunça, nos meus arquivos. Né? É a mesma coisa, né, Francis? Né? As palestras que são gravadas no CELD,
que normalmente sempre de quarta e sábado, ao final dessas reuniões vem ali então a comunicação do plano espiritual, e essas mensagens são gravadas, né? Mas nesse caso, né, ela é basicamente de instrução, porque é uma palestra pública. Agora já nas reuniões é bem diferente, né? Então esse vídeo ele grava uma reunião real, aquilo que está realmente acontecendo, o espírito falando, a expressão do médium, a entrevista com o médium antes da incorporação, durante a incorporação, o assunto que é tratado naquele momento, e tudo isso foi gravado com a permissão, naturalmente, né, dos orientadores da casa. Né? Não me recordo, o Brasil, eu precisaria pegar para poder saber exatamente, preciso até achar nas minhas coisas. Né? Mas assim, mas a gente vai trazer isso para vocês, para a gente poder estudar um pouquinho mais. Né? A Regina lembrou aqui em cima também, minha mãe, em período de desencarne, né, e uma comunicação com o espiritual emocionante. Percebi somente que era meu pai num mês depois. Né? Olha só que detalhe que a gente acaba perdendo, né? Uma coisa tão importante a gente simplesmente deixa passar porque a gente não está preparado para isso. Pois é, levadona, né? A gente fica assim, por seu pai falou com você e você não se deu conta disso. O Negrão lembrou aqui que a gravação, inclusive, ajuda no estudo de como fazer a melhor doutrinação em cada caso, né? Tem o caso das gravações, tem o caso dos livros que são publicados, né? A gente tem um livro muito interessante, né? Que é o Diálogo de um Doutrinador, do Luiz Gonzaga Pinheiro, né? São 2 livros, né? A Cindizinha tinha me presenteado com um, e eu comprei um outro depois para dar continuidade. Ele escreve nesse livro, cada capítulo o relato de uma reunião que ele vivenciou, de uma experiência. Né? Então é bem legal também, assim, a título de instrução. Vale a pena, né? Para a gente poder finalizar, o Brás colocou, né, eu tenho um grande poder de registrar tanto os meus sonhos como a vida em relação durante a noite. Né? Isso é legal, né, Brás? Uma boa memória. É bem interessante isso também para todos nós. Né? Bom, pessoal, então a gente fecha por aqui esse nosso trabalho e a gente vai, no nosso próximo encontro, na segunda-feira que vem, tratar agora dos livros dos médiuns, propriamente dito, falando sobre, né, as variações, né, desse processo da psicografia. Né? Deixa eu ver aqui direitinho. Temos aqui os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários, e médiuns de pressentimentos. Todos eles na categoria de médiuns escreventes ou médiuns psicógrafos. Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui só esse livro a título de ilustração. Sempre que vocês tiverem oportunidade de ler um livro que trata de algum assunto e tudo mais, façam isso. Né? Inclusive também eu já falei para vocês, no nosso site Espiritismo na Mídia Brasileira, temos entrevistas, né, com por exemplo Zíbia Gasparetto, que é uma médium de grande capacidade mediúnica, né, principalmente na psicografia. Na entrevista ela fala sobre de que forma que seus livros chegaram, né, o que ela percebia, aquela coisa toda. Então vale a pena a gente ouvir essas entrevistas, independente da simpatia ou antipatia que se tenha, né, por determinado médium, por determinado tipo de trabalho. O importante para nós é a mensagem. Né, essa mensagem é fundamental. E um livro também que a gente vê que é muito interessante fora, né, que trata da psicografia, só que no sentido inverso, é exatamente aquele livro Novas Utopias, né, que vem do cardeal. Qual é o nome dele, pessoal? Me lembrei o nome dele que eu esqueci agora. É do arcebispo de Recife. É o Dom Helder Câmara, não é isso? Se eu não me engano, acho que é o Dom Helder Câmara que traz a psicografia. Isso, né? Então ele mesmo relata, num trecho do livro, ele diz assim, olha, é uma experiência muito interessante de se fazer, né? Porque eu não imaginava que isso fosse possível, aquela coisa. Então ele fala sobre a vida dele. E depois ele conta também, né, uma pergunta que fizeram, mas o que o senhor pensa hoje do espiritismo e tudo mais? Ele fala assim, é uma religião, tal, mas eu continuo sendo católico, não mudei de religião, não mudei de fé, pelo fato